Retomando o ponto que eu havia tratado na sessão anterior, a pergunta que a gente tem que fazer é por que o governo precisa fazer uma reforma da Previdência? Isso é exclusivo do Brasil? Então a primeira resposta é não. Reformas da Previdência têm sido feitas em todos os países do mundo que se preocupam com seus sistemas previdenciários e se preocupam com a continuidade do pagamento de aposentadorias e pensões aos seus cidadãos. Então há vários motivos que explicam a necessidade dessas reformas que têm sido feitas. A primeira delas, que vale para todos os países, é o envelhecimento populacional. Há uma coisa muito boa, que é o fato de nós estarmos vivendo cada vez mais. Viveremos mais do que nossos pais e mais do que nossos avós. Mas, ao mesmo tempo, isso implica um período de recebimento das aposentadorias e pensões mais longo. Mais tempo recebendo benefício previdenciário significa a necessidade obrigatória de readequação do sistema previdenciário, para que seja possível pagar benefício para todos nós, hoje e principalmente no futuro, para aquelas gerações que estão entrando agora no mercado de trabalho. O segundo motivo é a diferença de regras que existe no sistema previdenciário brasileiro. A gente fala previdência social no Brasil, mas na verdade existem vários sistemas de previdência. Por exemplo, existe o Regime Geral de Previdência Social do INSS, ao qual estão filiados os trabalhadores do setor privado. Existe o regime próprio de previdência social dos funcionários públicos federais. Existe o sistema de proteção social dos militares. E existem os regimes próprios de previdência social dos estados e dos municípios. Então, o que essa reforma faz, pelo menos é a sua intenção e é um fundamento plenamente justificado, essa reforma torna o sistema previdenciário mais parecido por meio da homogeneização das regras, ou seja, de tornar as regras mais parecidas para todos os trabalhadores, independentemente de ser do setor público ou do setor privado. E essa é uma necessidade e é um princípio extremamente importante. E, adicionalmente, no caso do envelhecimento, a gente tem que pensar que o Brasil, embora ainda seja um país relativamente jovem, passa por um processo de envelhecimento populacional muito mais acelerado do que passaram, por exemplo, os países europeus. Se o nosso envelhecimento é mais rápido do que o dos outros países, isso nos obriga a tomar medidas mais rápidas e seguir o que outros países já fizeram. E basicamente essas medidas significam, podemos gostar ou não delas, em geral a gente não gosta, o que faz todo sentido, essas medidas significam, em primeiro lugar, um aumento da idade de aposentadoria. Esse é o lado ruim do fato de estarmos vivendo mais tempo. Então, com base nessa reforma, o que a gente pode concluir é que, em geral, todos nós teremos que trabalhar um pouco mais e, muito provavelmente, quando nos aposentarmos, a nossa aposentadoria será um pouco mais baixa. Mas esse é o preço que nós temos a pagar pela maior longevidade e o preço também para que o sistema previdenciário continue a ter recursos para pagar essas aposentadorias e pensões e, ao mesmo tempo, que os governos federal, estadual e municipal continuem a ter recursos para fazer as outras políticas públicas de saúde, de transporte, de segurança e assim sucessivamente.